Bom dia, querido ouvinte do programa Talentando. Mais uma vez agradeço por sua presença e você que vem pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós entramos em sua casa, em seu carro, em seu escritório, onde quer que você esteja, através das ondas do rádio ou pela internet. O que importa é que estamos juntos nesse momento em sintonia com Deus. E a nossa prece é de gratidão, como sempre, ao acordarmos pela manhã, ao nos recolhermos à noite e ao vivermos o nosso dia, mentalizando as bênçãos e as graças que recebemos. A gratidão é o sentimento que prepondera em nosso coração. A gratidão pela vida, a gratidão pela oportunidade de nosso espírito evoluir a cada dia através da consciência que se amplia com o conhecimento da espiritualidade que nos chega. E esse conhecimento nasceu com a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec e continuou no mundo, nos quatro cantos do mundo e principalmente no Brasil, pelas mãos do apóstolo Francisco Cândido Xavier, que nos deixou mais de 450 livros com a continuidade dos ensinamentos dos espíritos que por Kardec codificaram a doutrina. Vieram então tantos espíritos pelas mãos desse médium fabuloso, e por Divaldo Pereira Franco, e por Ivone do Amaral Pereira, e por tantos outros médiuns, explicando-nos as relações do mundo material com o mundo espiritual, dando-nos as diretrizes para a reforma íntima, mostrando-nos a importância do conceito de transformação interior, por que nós devemos nos melhorar e como seria essa programação, como é a programação da melhora em busca da harmonia interior, em busca do equilíbrio tão almejado por nós mesmos, em busca da felicidade. Mas, como nos disse Shakespeare, a felicidade não é um destino a ser atingido, mas é a viagem. Como viajarmos? E a doutrina espírita vem exatamente nos mostrar como fazer essa viagem pela terra, no palco da vida, neste campo de atuação do espírito, viajar bem, viajar produtivamente, viajar intelectualmente, espiritualmente, de forma positiva. E viver de forma positiva significa, antes de tudo, aproveitarmos o tempo, porque esse é o maior tesouro da vida. Cada segundo que nos é oferecido pela providência divina deve ser aproveitado para a nossa evolução e não desperdiçado, como fazemos normalmente, sem pensar que esse segundo não volta mais e que a atitude poderia ter sido melhor e que o nosso aprimoramento depende de foco, de interesse em efetivamente nos transformarmos, em efetivamente nos modificarmos para seres melhores do que somos. E essa modificação depende de estímulo, depende de insights que a vida nos dá e que as pessoas ao nosso lado nos dão, espíritos que navegam conosco nesse universo, nos estimulam a transformação, a busca de nós mesmos, a busca de nossos talentos, de nossas capacidades, porque é muito fácil desestimular alguém. Nós temos habilidade muito grande em desestimular, em desencorajar as pessoas diante de seus ideais, de seus sonhos. É muito comum nós não assumirmos a frustração que trazemos pela não realização de tantos sonhos, e ao olharmos o sonho de um filho, de um sobrinho ou de um amigo que nos vem traduzir a sua ideia de realização, e nós dizemos: olha, mas não é bem assim, tenha cuidado, já passei por isso. Então, sutilmente insuflamos no outro o desânimo, o sentimento que vai despertar no outro o medo, a insegurança, avivando as suas crenças negativas a respeito de si mesmo, salientando as dificuldades, aumentando as barreiras, ou seja, afastando esse próximo nosso, seja filho, seja um amigo, afastando-o dos seus objetivos de vida, dos seus sonhos, da sua felicidade.
É certo que, vez por outra, temos um rompante de consciência a respeito dessas atitudes nocivas que temos e refletimos que é por conta da nossa desistência, de abandonarmos os nossos sonhos, de não refletirmos sobre o que falta para que os realizemos e nos deixamos navegar sem uma carta náutica, sem plano, sem meta, sem destino. E é mais fácil, desta forma, quando vivemos empiricamente, sem diretrizes, sem critérios, é mais fácil achar que a sorte nos guia e que se não encontrarmos o tesouro almejado, é porque não tivemos sorte, porque não fomos abençoados, porque a vida é ruim conosco, porque a vida abençoa o próximo, porque outros conquistam com facilidade e nós não conquistamos. Esse é o pensamento do frustrado, daquele que não se esmerou, que não avaliou o que falta para as suas próprias realizações, o que falta em si em termos de esforços, qual é o conhecimento que demanda para chegar a determinado ponto que outro chegou, que ele observou, no qual se espelha. As pessoas conquistam posições no mundo porque estudaram, porque se prepararam. Mesmo aqueles que não estudaram formalmente, que não foram a uma escola, mas conquistaram, souberam aproveitar o que a vida lhes ensinou. Souberam apreciar as lições da vida, souberam dar valor ao interrelacionamento, porque pessoas que tiveram algum sucesso no campo material, no campo profissional, obviamente souberam dar valor ao campo do interrelacionamento, à importância das relações, souberam compreender as pessoas, apreciando-lhes também as experiências que os enriqueceram. Eu lembro sempre aqui que os japoneses afirmam que é mais barato aprender com o erro alheio e não com o erro próprio, conquanto nós sabemos que o acerto na vida é casual, o erro é que ensina. Toda vez que você acertou de primeira, é melhor não se gabar, é melhor não se vangloriar do acerto, porque seguramente é casual o acerto de primeira vez. Agora, quando erramos, sabemos o caminho do erro, sabemos por que erramos, se o avaliarmos, evidentemente. Então, o caminho do acerto fica mais fácil, porque por aquela estrada onde erramos não seguiremos mais. O erro nos ensina muito, mas é mais barato aprender com o erro alheio, ou seja, se outro errou, por que é que eu vou cometer o mesmo erro? Portanto, a vida também nos dá essa possibilidade de avaliar os erros das pessoas ao nosso lado, não para condená-las, julgá-las, como fazemos também com muita facilidade, mas estudar o porquê, a razão, o motivo do deslize alheio, e que vai custar caro para aquela pessoa. Então eu vou evitar, na minha vida, seguir pelos mesmos caminhos, agir da mesma forma, ter as mesmas atitudes, evitando colher frutos amargos colhidos pelo próximo. Esse é o princípio do aprendizado. Abramos os olhos, portanto, meu querido ouvinte do programa Talentando, para as oportunidades da vida e observando interiormente também as suas conquistas, as suas capacidades, o seu talento que se aprimora. O que você venceu há pouco já é lição hoje aprendida, já é ferramenta a ser utilizada no próximo passo, diante do próximo percalço, do próximo desafio. E há pessoas que desde cedo na vida nos ensinam demasiadamente. São pequenas atitudes que devemos apreciar e pensar sobre elas, porque refletem a grandiosidade de espíritos que vieram ao nosso lado, nasceram proximamente ou passaram pelo nosso caminho ensinando alguma coisa, espíritos iluminados realmente. E nós vivemos um momento no planeta com essas crianças índigo, crianças que refletem esses espíritos sábios, poderosos, espíritos de grande capacidade, de grande talento, conquanto ainda rebeldes, espíritos com tanta capacidade de realização
e que devem buscar a espiritualidade, por isso nascem em famílias espíritas, em famílias cristãs, abertos, dispostos a, nesta encarnação, receber o ensinamento cristão, o ensinamento da doutrina espírita, especificamente falando disso, daqueles que encarnam em famílias que optaram por conhecer o espiritismo nesta vida, no Brasil. E essas crianças são os espíritos que conduzirão nosso país pelos caminhos da realização, do bem, do progresso, e não do desperdício, ou da falcatrua, ou da corrupção. São crianças preparadas, honestas, espíritos íntegros, com um profundo desejo de realização do bem. Eu tenho certeza que você já conheceu uma criança assim, ou convive com uma dessas, com esse espírito que demonstra grandiosidade, desapego, humildade, desprendimento e vontade de praticar o bem, mas praticá-lo como atitude frequente. Não é uma atitude no bem de vez em quando, por acaso, que brotou ao acaso, não. São crianças que têm já determinadamente as atitudes voltadas para o próximo, para a comunidade, para o bem, para a justiça. Eu já comentei sobre uma criança dessas aqui, em outra oportunidade, o Eduardo Rafael. Criança com a qual aprendo muito a cada oportunidade que temos de convivência, filha de Augusto Rafael e Valquíria Rafael, criança especial, irmão de Vinícius Rafael, também outro especial espírito com tanto conhecimento, demonstrando valores incríveis. Sou admirador dessa família, sou admirador dos dois, Vinícius já um adolescente e Eduardo ainda aos seus 7 anos de idade. Contou-nos Valquíria, mãe de Eduardo, que uma amiga sua, tendo o filho matriculado numa escola onde há aula de música, aula de flauta, essa criança, em determinada aula, fez um exercício, gravou esse áudio e enviou para a mãe. E eu não tenho como reproduzir esse áudio aqui, mas foi a interpretação de uma música clássica, porém tocada com uma agressividade extrema, bastante dificultosa, desafinando, sem domínio do instrumento e nada harmônica. Esse áudio foi enviado a Valquíria pela amiga, dizendo: olha, o que meu filho está aprendendo, será que ele tem jeito, Valquíria? O que eu falo para ele, porque me perguntou se tem jeito para música, se tem habilidade, e ele tocou dessa forma tão desagradável, que eu digo a meu filho? E mandou o áudio. Valquíria ouviu, sentiu a mesma coisa, mas preferiu, antes de dar palpite à amiga, mostrar ao Eduardo o que o amiguinho tinha feito na aula de música. Eduardo ouviu com muita atenção aquela interpretação falha, pobre, mas comentou-a com a grandiosidade de quem já tem, desde a infância, a habilidade de estimular talentos e capacidades, ao contrário de nossa facilidade em demover os sonhos do caminho das pessoas, em desestimular diante de uma má interpretação, diante de uma má execução de alguma atividade que seria a medição de sua performance, de seu desempenho. E nós temos a facilidade em dizer: olha, está horrível, mude, não é assim, você não tem jeito, vai fazer outra coisa, meu filho, isso não, você não tem jeito para música, aliás, você canta mal, está tão desafinado. Isso é que nós fazemos comumente. E Eduardo disse o seguinte para o amigo: mãe, eu acho que as pessoas estão aprendendo, mas ele não pode colocar tanto ar, porque senão o som fica horrível. Mas ele tem que acreditar nele e ele tem que tentar. Se ele tentar, pelo menos isso é uma coisa boa. Eduardo foi de uma bondade extrema nesse momento. Primeiro trouxe a informação técnica: mamãe, diga a ele que ele não precisa colocar tanto ar. E depois complementou: mas ele deve tentar.
porque de tentar já é uma coisa boa, as pessoas estão aprendendo. Querido ouvinte do programa Talentando, certa vez eu criticava uma pessoa por um erro que trouxe um prejuízo muito grande, e um empresário disse tão naturalmente para mim, meu grande amigo Omar Jamal, ele disse assim: Miguel, as pessoas erram porque não sabem. Isso foi tão natural, brotou dele com tanta simplicidade, que marcou a minha existência essa colocação do Omar, porque nem sempre as pessoas erram de forma determinada ou com a intenção de prejudicar alguém como nós pensamos. Nem tudo é de caso pensado. As pessoas erram porque não sabem, disse ele. Da mesma maneira, Eduardo, aos 7 anos de idade, observou: mamãe, as pessoas estão aprendendo. Por que será que nós, ao criticarmos os outros, não refletimos que nós não nascemos sabendo? Que com toda a bagagem espiritual que trazemos, também tivemos de passar por experiências que mostraram a nossa dificuldade naquele momento, que mostraram o que não sabíamos, ou seja, erramos um acorde, desafinamos ao cantar, erramos na execução de uma máquina, fizemos alguma conta de cabeça errada, cujo resultado comprometeu todo um programa, falamos algo que não gostaríamos de ter falado, refletindo um impulso e complicamos a vida de alguém. Ou seja, há tantas atitudes no dia a dia, impensadas ou mal elaboradas, que trouxeram prejuízos para o próximo, e nós fingimos que não vemos ou passamos por cima porque nós somos falíveis e aceitamos nossa falha e queremos que as pessoas não ressaltem nossas falhas, passamos por cima e nós mesmos não as revisamos. Porém, quando a falha é do outro, gostamos de apagar a luz do outro para que a nossa seja acesa. Esse é o pior caminho para a autovalorização, porque estamos nos enganando, querendo depreciar o próximo para ressaltar as nossas competências, que muitas vezes não são lá grande coisa assim. Ou seja, é muito melhor sermos verdadeiros conosco. É o caminho do aprimoramento, olharmos onde estamos hoje e onde queremos chegar e o que falta aprendermos para que lá cheguemos. Portanto, Eduardo Rafael nos deu uma lição divina, uma lição maravilhosa com a sua humildade, ressaltando que as pessoas estão aprendendo, ressaltando que o próximo está também como nós em teste pela vida. Essa afirmação de Eduardo não tem em sua mente consciente a certeza naquele instante de que a encarnação é uma trajetória de experimentação. Mas ele frequenta o Perseverança, vai todos os domingos, faz questão de sentar-se à frente, onde lhe foi dado uma cadeira VIP, porque ele não tem idade para estar no salão com 2.000 pessoas, as crianças, via de regra, atrapalham, não conseguem se concentrar, mas Eduardo teve a concessão de Dona Guiomar de Oliveira Albanese, de Eunice, dirigente do trabalho aos domingos, irmã de Dona Guiomar, tia Eunice Schwindt, ela que pediu que Eduardo sentasse à frente, dando-lhe essa oportunidade, e nesses 2 anos que Eduardo ali acompanha as palestras ao domingo, deu sempre uma demonstração de foco. Ele, naquele papelzinho que nós colocamos o nome e endereço para as vibrações, ele faz os agradecimentos. Todos os domingos ele pede o papel para o Pai e escreve com a sua própria letra a gratidão ao Papai do Céu pelas conquistas da semana. Há pessoas ao lado, muitas vezes, conversando amenidades, desconcentradas, enquanto a equipe do coral da harmonia cantam canções maravilhosas para que possamos refletir, possamos meditar, possamos já entrar no clima da oração para a palestra que virá.
Eduardo não, ele se concentra, escreve para Papai do Céu os agradecimentos dele, pede para que o pai tenha uma excelente semana, para que a mãe consiga resolver os problemas internos, enfim, ele deseja sempre algo para alguém que está com alguma dificuldade ou desafio e pede também para os seus próprios desafios, que ele consiga vencer nas provas, que tire boas notas, mas eu quero salientar aqui essa concentração, essa preocupação em melhorar-se, em sintonizar-se com Deus pedindo apoio, em reportar-se à espiritualidade diante dos seus desafios já aos 7 anos de idade, enquanto há adultos querendo que a solução caia do céu, sem a mínima sintonia, sem a mínima preocupação em orar de forma efetiva, sincera, honesta, íntegra, a fim de que a espiritualidade entenda o seu desejo de mudança, porque uma criança de 7 anos, esse espírito que está num corpo de 7 anos ainda não permitiu aflorassem, inclusive, as suas tendências que não são boas do passado, mas quando, desde os 7 anos, está ouvindo palestras, conceitos primorosos, bondade, espiritualidade, obviamente, alguma coisa que vem no seu espírito um pouco nociva do passado já não vai ter campo, porque os conceitos do bem já tomaram conta daquele cérebro, daquela mente que reflete na nova oportunidade da vida, no seu novo caminhar, na sua nova trajetória. Esse tem sido o caminho de Eduardo com seus pais, todos os domingos, procurando apreciar o que de espiritual existe na vida, o conceito da doutrina espírita que ele já discute, que ele já pergunta, a informação sobre reencarnação, o que é nascer, o que é morrer, o que é não morrer, o que é eternidade. A criança precisa conviver com a experiência dos pais ou de alguém, dos seus tutores, que estejam ligados à espiritualidade, que estejam buscando os alicerces da vida na espiritualidade, para que ela também compreenda que esse é o caminho da reflexão, do equilíbrio, da busca das soluções dentro de si mesma, através da sintonia com Deus, através da gratidão. Não adianta só falarmos, mas exemplificarmos. Então o sacrifício, entre aspas, que se faz, levantar-se cedo aos domingos, cada um da família, para que estejam juntos ouvindo uma palestra e falando sobre Jesus, obviamente os benefícios são incomensuráveis. E eu agradeço hoje especialmente a Eduardo Rafael com mais esta lição, com mais este exemplo, e agradeço você, querido ouvinte que vem para o nosso Talentando, com o desejo de aprender, acreditando que aqui você encontrará as informações, a dica, a sugestão, a ideia para você refletir sobre o seu dia, sobre a sua capacidade, o seu talento para a vitória. Muito obrigado pela sua presença. Acesse www.radioboanova.com.br, seja um amigo da Boa Nova, conheça as obras da Fundação André Luiz, coopere conosco, venha participar desta alegria de se sentir útil diante e junto de obras maravilhosas que atendem ao coração de tantos necessitados. Muito obrigado pela sua presença, querido ouvinte do programa Talentando. Uma semana de luz, muitas realizações, muita paz, e lembre-se sempre, as pessoas estão aprendendo e devem tentar. Muito obrigado.